Bom dia, igreja. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Kennedy, sou membro da Igreja Batista Pão e Vida e hoje estou com a missão de trazer uma reflexão para os irmãos. Antes gostaria de orar para a gente dar início ao nossa reflexão. Pai querido, maravilhoso Deus, obrigado, Pai amado, por a oportunidade que o Senhor nos dá de poder ouvir a Tua palavra e poder aprender mais de Ti, Pai querido. Pai amado, nesse momento coloco minha vida diante de Ti, que o Senhor possa estar me usando, Pai amado, como instrumento nas Tuas mãos, que eu venha estar falando apenas aquilo que o Senhor quer que eu fale, e que o Senhor venha estar colocando, Pai amado, na minha boca, Pai amado, tudo que o Senhor quer que eu fale. Que eu não venha estar falando de mim, mas que o Senhor venha estar falando através de mim, Pai. Dê sabedoria para ler, entender o que o Senhor quer nos dizer, Pai. Essa é a oração que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 8 ao 18. A palavra de Deus diz assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós e para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. De dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mas atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meus queridos irmãos, eu gostaria de separar esse texto em duas partes. A primeira, para a gente entender também um pouco e contextualizar, essa aqui é uma carta de Paulo à igreja de Coríntios, e aqui Paulo está meio que está desabafando. Paulo está se expressando e falando como que é a vida do cristão, entendeu? Como que ele se sente. E eu vou separar esse texto em duas partes. A primeira é a parte em que Paulo fala que nós passamos por momentos difíceis, mas o diferencial disso tudo é que Deus está conosco em todos os momentos. E a maneira com que a gente leva a nossa vida, em que sentido que a gente está falando? Em questões de prioridades. Paulo ele deixa bem claro que ele vive em prol do Evangelho. Ele tem uma missão e ele cumpriu. Por que ele cumpriu essa missão? Porque tinha como propósito, tinha como referência Cristo na vida dele. Eu vi algumas interpretações a respeito desse texto em que as pessoas falam que Paulo vivia e via as coisas através da cruz de Cristo. Eu achei bastante interessante isso. O que é ver as coisas, o que é viver através da cruz de Cristo? É porque, às vezes, falo por mim, nós esquecemos desse presente tão maravilhoso, desse sacrifício que nos foi dado, que foi a morte de Jesus na cruz, que nós passamos de nada para filhos de Deus. Nós passamos de pessoas que não tinham nem
perspectiva do que seríamos, não tínhamos nem esperança, iríamos nos afogar no lamaçal do pecado sem ter chance nenhuma, e nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus, Filho de Deus, que morreu na cruz e se entregou por nós. Então, quando Paulo fala que nós iremos passar, que seremos perseguidos, porém não desamparados, ele fala no sentido de que, por mais que aconteça o que tiver de acontecer, Jesus sempre está conosco. Temos que lembrar disso. Por quê? Porque Ele nos salvou. Ele se entregou por nós na cruz para nos dar uma segunda chance. E é isso que tem que ficar gravado na nossa cabeça, no nosso coração. Somos filhos de Deus, comprados com sangue. Não foi barato. Quando você olhar para você, quando você acordar um dia e ficar meio que triste, meio que deprimido, falar, poxa, eu não sou ninguém. Porque às vezes a gente dá umas deprê dessa, né, de ficar se achando inferior, que as coisas não dão certo para mim, porque isso. Lembre-se que você foi comprado por um preço muito alto, que foi a morte do Filho de Deus na cruz por você. Então faça jus a isso. Dê valor a esse sacrifício. Então, viver em reflexo da cruz, em visando a cruz de Cristo, resolver os seus problemas visando a cruz de Cristo, é nesse sentido. A gente lembrar que isso fique sempre fresco na nossa memória, na nossa cabeça, do que foi feito por nós. E que nós possamos realmente fazer igual Paulo falou, sejamos imitadores de Cristo. Em que sentido? Em que a gente possa pensar igual a Ele, viver igual a Ele, fazer as coisas igual a Ele. E quando a gente fala de olhar a situação conforme, a cruz de Cristo é nesse sentido também. E, poxa, Jesus morreu por mim. Tenho que dar valor a isso. Tenho que viver para dar jus a isso. Ele me deu uma segunda chance. Eu não vou desperdiçar. Eu não vou deixar passar. Eu vou viver para que eu seja eternamente grato a isso. É porque muitas das vezes a gente pensa que o fato de sermos cristãos, de aceitarmos Jesus, de sermos salvos, já é o suficiente para que nós possamos viver uma vida 100%, sem problemas, sem tribulações, sem dias ruins. Isso é uma mentira muito grande. Isso é uma baboseira que as pessoas falam. Nós sabemos que nós não estamos imunes a nada. Nós sabemos que dias difíceis tem também pra gente. Nós podemos sofrer com doenças, tudo isso que aqui qualquer outra pessoa está sujeita a passar, nós também estamos. O diferente é a maneira com que nós lidamos com os problemas. Por isso que Paulo fala que nós temos que ver as coisas com perspectiva da cruz. Então, quando a gente está passando por alguma situação, a gente lembrar que Jesus morreu por nós e que Ele está com nós. A gente tem que lembrar também e nos acalmar quando a gente entender que Deus ressuscitou Jesus. Jesus não estava sozinho. Isso é uma coisa meio complexa, porque Jesus é Deus, né? Mas vamos entender dessa forma. Vamos entender dessa forma. Da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, Deus estava com ele. Então, quando você achar que você está sozinho, quando você achar que está pesado demais, lembre-se, você não está sozinho. Você não está sozinho. Lembre-se que Jesus pagou um preço por você e Ele está com você. Muitas das vezes, devido à correria, aos problemas, à rotina, ao dia a dia, você se esquece. Você se esquece de Jesus. Você se esquece de pedir ajuda a Ele. Você vai buscar ajudas com outros homens, com dinheiro, com qualquer outra coisa, mas você esquece de Deus e esquece de Jesus. Aí é diferente. Aí é diferente. Não significa que Ele não está com você, significa que você não está com Ele. Porque você não buscou, porque você não se entregou. Isso é comum de acontecer por conta da rotina. Muitas das vezes já me peguei também, poxa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí depois que eu vou lembrar, poxa, eu sou filho de Deus, vou entregar meus problemas diante dele, vou orar e pedir sabedoria, vou orar e pedir que as coisas se acertem. E a gente esquece às vezes, nós esquecemos às vezes que temos um aliado fortíssimo, um pai amado, que nos ama, que
cuida da gente, que nos supre, e que basta nós pedirmos para Ele, Ele nos ajuda, Ele está sempre conosco. E às vezes nós esquecemos. Então a primeira parte desse texto, eu entendo dessa forma, que nós temos problemas, nós temos dificuldades, que nós vamos passar por dias difíceis, mas só que nós temos que olhar as coisas da perspectiva da cruz, sabendo sempre que tem Jesus ao nosso lado, que tem Deus, que não estamos sozinhos, que tudo que vai acontecer tem um propósito, e aprender com tudo que está acontecendo, porque é isso que Jesus faz, é isso que Ele fez, é isso que Ele quer que nós façamos, é isso que Paulo está compartilhando conosco. Gente, eu estou na minha missão aqui, eu tenho o meu propósito, eu estou trabalhando em prol disso, só que eu não estou imune a nada. Estou passando por um caso de problema, mas eu não estou abaixando a minha cabeça, porque eu sei que Deus está comigo. Eu estou passando por um caso de problema onde eu vou, eu sofro ameaças, pessoas querem me bater, me prender, mas eu vou seguir caminhando, porque eu tenho um propósito e Deus está comigo. Eu dou valor no preço que foi pago na cruz, eu lembro disso toda vez. Então, diante de cada problema, eu trago isso para minha memória e falo, poxa, Jesus morreu por mim, eu não vou abaixar minha cabeça, eu não vou desistir diante disso. Então, o primeiro é nesse sentido. O segundo é para complementar, é para fazer as coisas fazerem mais sentido ainda. Quando ele fala no versículo 18 assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aí há uma grande diferença em nossas vidas. Aí há uma grande diferença. O que realmente tem tido importância na nossa vida? As coisas eternas ou as coisas passageiras? Isso é um dilema do ser humano. Isso é uma grande dificuldade que temos hoje, é de saber realmente dar valor ao que importa. É o que a Bíblia vem falando quando fala de guardeis, tesouros no céu, porque é onde a traça e o ladrão rouba. É a mesma coisa. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. É nesse sentido. De dar realmente importância àquilo que importa. Aquilo que importa. Estamos em pleno século XXI, onde o capitalismo está no auge, onde as pessoas querem cada vez mais dinheiro, mais poder, mais prosperidade, mais tudo. E acabam invertendo os valores e as prioridades. Deus tem que ser centro em tudo que formos fazer. Ele tem que ser nossa referência, ele tem que ser o nosso norteador, o nosso guia. Quando ele fala assim, buscai primeiro ao reino de Deus, vamos fazer isso que fique mais claro ainda. Dê valor primeiro nas coisas eternas. Dê valor primeiro nas coisas eternas, que é o que realmente importa. Muitas das vezes as pessoas só vão entender isso no final da vida, quando já estão cansados, fadigados, quando estão cansados de correr a corrida dos ratos, atrás de dinheiro, cada vez mais dinheiro, e poder, cada vez mais poder. E quando eles chegam no final, eles veem que realmente não fazia sentido nada daquilo que eles estavam vivendo. Porque eles inverteram os valores. Colocaram o que não é eterno em primeiro lugar, o que é passageiro, o que o dinheiro compra. E esqueceu do que realmente importa e deixou o que realmente importa em segundo plano. E se tem uma coisa que nós fazemos de errado, mas de muito errado na nossa vida, é deixar Deus em segundo plano. É deixar Deus em segundo plano nas nossas vidas. Meus queridos, então a mensagem de Deus para nós hoje é essa. Acredite, Deus está contigo. Ele é fiel. Ele não te abandona. Mas também nós temos que ser fiel a Ele. Não desistir diante das dificuldades e dos dias ruins, mas se aproximar cada vez mais dEle, buscando ser mais parecido com Ele. E lembrando, vamos dar valor realmente ao que importa. Vamos colocar Deus como centro da nossa vida, viver segundo a sua vontade, lembrando sempre da cruz de Cristo, do preço que foi pago, do sacrifício que foi feito, para nós estarmos aqui hoje, para nós termos acesso ao Pai.
Vamos lembrar sempre disso, porque a partir do momento que nós lembramos disso, somos mais gratos a Ele. Somos mais gratos. Gratidão é tudo. Então, que os irmãos tenham um bom dia, uma boa noite. Que possamos refletir um pouco a respeito disso. Será que realmente estamos dando valor ao que importa, ao que é eterno? Ou temos invertido a balança? Fique com Deus. Deus abençoe todo mundo.